Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Vamos orar ao Senhor, tirar um período. Que o Senhor possa, aquele que o Senhor colocar no coração, e orar em voz alta, para que o Espírito possa trazer luz aos nossos corações nessa noite. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos, porque a Tua palavra foi aberta, Senhor, e rogamos que o Teu Espírito tenha toda a primazia de revelar a Tua palavra aos nossos corações. Por isso, essa noite ela é Tua, Senhor. Usa de graça e de misericórdia para com cada um de nós. E dá-nos a porção espiritual que o Senhor tem para cada um de nós. Revela através do Teu Espírito. Dá-me, Senhor, unção no poder do Senhor para falar para a Tua igreja, para edificar a Tua igreja. Que eu seja simplesmente um canal do fluir do Senhor, para que então haja vida na Tua igreja, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, te adoramos nesta noite, louvamos o Teu nome, Senhor. Sabemos que não há um outro nome igual ao Teu. Amém, Senhor. Não há poder além de Ti, Senhor. Sim, Senhor, entregamos as nossas vidas diante do Teu altar. sim, Deus. E toda a nossa necessidade, Senhor, é sermos quebrantados pela Tua palavra. Usa o Teu Filho, Senhor, Sim, para que a Tua igreja seja edificada. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nesse instante, mais uma vez, carecemos do Teu socorro, Amém, Senhor. porque a Tua santa palavra foi aberta. Agora carecemos que o Teu Espírito Santo possa fixar as nossas mentes, os nossos Palavra, corações Senhor. na Tua palavra. Certamente ela não voltará para o Senhor vazia. Sim, Deus. Com reverência, com atenção, com amor, é que te suplicamos, Senhor, Sim, Deus. para que possamos sair daqui, não como entramos, mas diminuídos de nós, mas cheios de Cristo Jesus, Amém, Senhor. para a Tua glória, Pai. Amém, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, usa de graça e de misericórdia para com cada um de nós nessa noite e nos edifica para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Irmãos, nós lemos esse texto no último domingo, e só que nós não verificamos nada sobre ele. E nós lemos também Romanos capítulo 12. E ali nós tivemos verificando naquele texto de Romanos capítulo 12, onde a palavra diz assim: rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós estivemos analisando como é que nós podemos
apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Somente crendo na obra que Cristo realizou. Somente quando nós tomamos posse da obra de Cristo, que se entregou lá na cruz por nós. É a forma pela qual nós podemos nos apresentar, né? Para que então não seja mais nós vivendo, para que então a nossa mente possa ser transformada, para que nós não nos conformemos mais com esse mundo, mas que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, né? Para que então nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Romanos 12, verso 2. Então muitas vezes nós estamos vivendo nessa vida e o Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições, né? Mas lá diz que para que nós experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E a gente acha que é só coisas boas que o Senhor vai trazer para nós para nos edificar. Nem sempre. Vai ser por dificuldades, vai ser por situações constrangedoras, mas o Senhor quer imprimir a mente de Cristo em cada um de nós. Por isso que ele chama a atenção no verso 1: rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Então o único meio para que nós temos a liberdade de nos colocar diante do Senhor é se realmente nós cremos na obra de Cristo, porque senão nós nunca vamos ter condições de nos apresentar diante como um sacrifício, né? E o Senhor diz assim: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o apresentar, né? O nosso corpo ao Senhor. Então é entregar tudo aquilo que é nosso para receber através do Espírito Santo aquilo que é do Senhor, né? Então, como isto, e nós tivemos vendo vários textos que levam a nós a considerarmos a nossa vida diante do Senhor. E aí nós temos esse texto hoje, que é um avanço, né? Primeiramente nós precisamos apresentar o nosso corpo ao Senhor. Nós precisamos crer na obra que Cristo realizou por cada um de nós. Aí quando nós chegamos aqui em Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Eu quero chamar a atenção aqui, não é para nós, porque muitos de nós achamos que nós fomos chamados por Deus para ser livre do inferno. Esse texto aqui está mostrando a vocação que nós fomos chamados, de como que nós estamos andando no nosso dia a dia, como que nós estamos andando no reunir da igreja. Porque veja como que o contexto fala. Olha o verso 2. Nós devemos andar então nesse mundo com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, né? O que significa isso? É um só, e aí nós vimos, é um só Espírito. Aqui somos vários irmãos, mas é um só Espírito. E esse Espírito vai ordenar a cada um de nós a um chamado. Quando nós cremos no Senhor, nós fomos chamados. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. E eu quero ver esse texto, para que fique muito claro que esse texto aqui está falando do nosso serviço, em prol
da igreja do Senhor. Romanos, nós vamos ver a que nós fomos, qual foi o chamado de Deus em primeiro lugar para nós. Romanos capítulo de número 8, veja a partir do verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15 fala assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Então, irmãos, aqui fala muito claro para que Cristo nos salvou. Para sermos filhos, para sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Então esse é o nosso chamamento celestial, né? Estávamos em treva, éramos filhos do diabo, mas Cristo se entregou naquela cruz para nos fazer filhos de Deus. Agora, voltando para Efésios, no texto que nós estamos analisando: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. E eu quero trocar essa palavra prisioneiro por escravo, que tem o mesmo significado, né? Rogo-vos, pois, eu, o escravo no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, né? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, se nós compreendemos Romanos 12, que nós nos apresentemos diante de Deus por sacrifício vivo, é sinal que nós cremos na obra de Cristo, é que nós fomos chamados e nós somos filhos de Deus. Agora, aqui nós somos escravos de Cristo, né? E como escravo, agora eu queria ir no Velho Testamento para ver essa questão de escravo, prisioneiro, para nós podermos entender que profundidade que é e que maravilhosa vida que nós podemos ter quando nós realmente nos colocamos aos pés do Senhor e Ele vem a ser tudo em nós, né? Como é que nós vamos andar, né? Aí nós temos que fazer a pergunta para nós: como eu estou andando? Como que é o meu dia a dia? Como que é o meu reunir com os irmãos? O que eu tenho feito? O que tem mudado na minha vida a partir do momento em que eu criei no Senhor? Que eu realmente entreguei a minha vida ao Senhor e o Senhor me conquistou, né? Vamos para... Não desmarque Efésios, que nós voltaremos aí. Vamos para Êxodo, capítulo de número 21. Êxodo, capítulo de número 21. A partir do verso 1 nos fala assim: são esses os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se comprou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe deu mulher, e ela deu luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho.
Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fogo, então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Amém? Aqui está o significado de um escravo por amor. O Senhor nos comprou, né? E o Senhor, Ele nos comprou com o precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho, e agora Ele pede para que nós possamos amá-lo espontaneamente. Ele não obriga ninguém a servir a Ele, né? O Senhor sempre vai ter essa bondade para conosco, o livre-arbítrio que nós precisamos ter, que o Senhor assim determinou. O Senhor sempre fala assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então isso quer dizer, se eu quiser ou se eu não quiser, o Senhor nunca vai nos obrigar a fazer nada. Ele nos libertou, e se nós crermos nessa obra que Cristo realizou por nós, nós podemos ter a vida de Cristo vivendo em nós, mas essa vida precisa ser expressada por amor a Ele. Assim como esse escravo que recebeu do seu senhor mulher e teve filhos, quando ele poderia ser liberto, ele poderia ir embora sozinho, mas há uma posição ali, que ele tinha o livre-arbítrio: eu posso ir, mas eu vou ficar sem o meu Senhor, sem a minha esposa e sem meus filhos. Veja a ordem: eu amo o meu Senhor, minha esposa e meus filhos, né? Como que nós precisamos, nesse viver nosso aqui, nós precisamos colocar o Senhor que nos salvou em primeiro lugar. Por isso que o texto de Efésios, vamos voltar lá, ele nos fala que como é que nós estamos andando? Será que nós estamos andando digno da vocação em que nós fomos chamados, né? Será que o nosso viver diário é um viver que glorifica o nome do Senhor, que se entregou naquela cruz por nós, que nos comprou com o precioso sangue dele, né? Então, irmãos, como nós precisamos analisar o nosso andar, o nosso dia a dia, o nosso reunir, né? Temos amor em nos reunir, porque aqui fala assim, o verso 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, né? 3 atributos que nós não temos. Esses atributos são de Cristo. Gálatas nos fala isso, né? Que são atributos do Espírito, atributos do nosso Senhor Jesus, né? Então, como que nós devemos andar? Com toda a humildade, mansidão e longanimidade, né? Suportando-vos uns aos outros no amor, né? Então esse é o nosso andar. Será que nós estamos realmente andando, expressando esses atributos de Cristo? Será que nós estamos expressando a vida de nosso Senhor Jesus aonde nós estamos? Será que nós estamos suportando uns aos outros para revelar Cristo nessas pessoas, né? Então há várias perguntas que nós precisamos fazer, e que o Senhor nos ajude. Por que nós podemos por que nós possamos esforçar? Aí o verso 3 fala assim: esforçando-vos
diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então isso eu preciso, por isso que a palavra diz, de Deus fala que o meu irmão é superior a mim, né? Eu tenho que considerar o meu irmão superior a mim. Para quê? Para que não haja dissensão, para que a mente seja a mente de Cristo, porque, irmãos, embora muitos aqui, é um só Espírito que habita em cada um de nós, né? Nós somos um só corpo, vários membros, mas um só corpo. E nesses membros que tem aqui nessa sala, o Espírito tem dado dons, né? E tem chamado a cada um de nós para exercer esses dons através do Espírito, né? E aí, para quê? Para que esse corpo possa ser expressado. Por exemplo, o Senhor precisa alcançar Ariquemes com a sua palavra, né? O Senhor precisa. Um membro só do corpo aqui não tem como, ele pode até se esforçar do jeito que ele quiser, mas o Senhor tem vários membros aqui. Um ele tem para orar, outro ele tem para visitar, né? Ah, mas que serviço tem no reunir da igreja, né? Nós temos visitas, nós temos oração, nós temos, mas eu não sei pregar. Mas se você tem a incumbência do Senhor, o ouvido sensível ao Senhor, o Senhor vai te mostrar alguma família que necessita da palavra. Mas daí eu não sei pregar. Aí você vai trazer para a igreja, você vai trazer para aqueles irmãos que o Senhor tem o encargo da palavra. Vamos lá visitar. Entendeu? É assim que funciona o corpo. Temos muito trabalho. Só um exemplo que nós estávamos até comentando, e a oração nossa é para que o Espírito desperte nós. Nós temos feito algumas visitas, né, em algumas segundas-feiras, em vários lugares. E temos ido lá, aberto a palavra, expressado aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E muitas vezes aquelas famílias ficam desamparadas. Não há ninguém que volte lá ou ligue ou se preocupe com aquela família, né? Como nós precisamos de irmãos, irmãs disponíveis para ir lá, para visitar, para dar um apoio, né? Porque até mesmo nós que estamos aqui ouvindo a palavra, muitas vezes nós estamos fracos, né? E uma pessoa fraca, ela não tem ânimo para orar. Uma pessoa fraca, ela não tem ânimo para vir para a igreja. Uma pessoa fraca, ela precisa de auxílio para que ela possa andar. E tudo isso é nós. O Espírito tem dado a cada um de nós esse discernimento, né? Ele tem dado esse trabalho para cada um de nós. Então o que nós precisamos fazer? Como que nós estamos andando? Estamos obedecendo ao Senhor? Como isso é sério? Eu queria ver alguns exemplos do próprio apóstolo Paulo, né? Que ele fala lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Atos, capítulo de número 26. Veja o verso, a partir do verso 19. Atos 26, 19 fala assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial,
mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimentos. Amém? Apóstolo Paulo aqui já tinha sido trabalhado pelo Senhor, porque ele apresentou o seu corpo como um sacrifício vivo, lá em Atos capítulo 9, naquela estrada de Damasco, quando ele teve aquele encontro com Jesus, quando ele estava indo para Damasco para trazer preso a igreja do Senhor. Então o Senhor se apresenta a ele, se revela a ele, e ali ele se apresenta como um sacrifício vivo ao Senhor. E então ele é trabalhado. Quando ele chega aqui, ele diz assim: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão que o Espírito me deu, a visão celestial. Eu primeiramente, e aí o verso 20, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, ali onde eu estava, quando eu percebi quem era Cristo, quando Cristo me conquistou, quando eu caí ali daquele cavalo, quando eu tive aqueles 3 dias com os rostos vendados, orando ao Senhor, eu conheci o Senhor. E então quando o Senhor me recobrou as vistas, eu comecei a anunciei primeiramente aos de Damasco. Comecei a trabalhar através do Espírito Santo. Eu trabalhei naqueles de Damasco, em Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento, né? Então a vocação, ele não foi desobediente à vocação que ele recebeu do Senhor, né? O trabalho que ele precisava desenvolver para o Senhor, né? Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos analisar a nossa vida. Como está, né? Será que eu tenho sido negligente? Eu tenho recebido o Senhor e tenho andado da forma com que o mundo está hoje, né? Será que eu tenho me escondido? Será que eu tenho dependido do Espírito Santo para ser luz para aqueles que estão à minha volta? Então, irmãos, como nós precisamos que o Senhor traga essas revelações a nós. E também nós temos em Filipenses, o próprio apóstolo Paulo contando a sua experiência. Filipenses capítulo de número 3. Apóstolo Paulo contando a sua própria experiência no seu andar, né? Como que ele foi perdendo, aquela ousadia que ele mesmo tinha, né? E nós vamos ver daqui a pouco quem era Saulo, né? E agora quem é Paulo aqui, né? Filipenses capítulo 3, veja o verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiemos na carne, né? Então, o primeiro ponto aqui, não confiar na carne. Nós que adoramos a Deus no Espírito, e a palavra de Deus diz assim: andai no Espírito, né? Andai no Espírito. E aí ele prossegue: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui está um homem que foi tratado pelo Senhor. Então aqui no verso 8 ele fala assim: deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Lembra-se do escravo? Ele tinha a liberdade, ele poderia ser livre, ele poderia ir, mas ele toma uma posição por amor. Eu amo meu Senhor, minha esposa e meus filhos. Não quero sair livre. Então aqui Paulo teve a mesma posição. Paulo, ele considerou toda aquela bagagem que ele tinha como perda, como refúgio para ganhar algo maior, que era Cristo Jesus, né? Então, como isso precisa sair da palavra, esses exemplos que a Bíblia foi registrado na Bíblia, é para a demonstração nossa, né? É para trazer essas revelações a nós, para que nós possamos também viver de conformidade com aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, né? Como isso precisa sair pelo Espírito Santo e ser revelado isso em nós. Como nós precisamos realmente se colocar diante do Senhor para perceber que Ele não nos salvou, Ele não se entregou naquela cruz para nós viver a nossa vida do nosso jeito, para nós negociarmos do jeito que nós queremos, né? Então, como isso precisa ficar claro em cada um de nós. Eu quero convidar os irmãos para nós irmos para Mateus capítulo 25. Nós temos uma parábola aqui que retrata muito claramente o nosso chamado. A que nós fomos chamados, né? Qual é a nossa função no corpo de Cristo? E aqui em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, essa parábola do servo, dos talentos, né? Ela retrata muito essa questão para o nosso, como nós estamos vivendo. A partir do verso 14 fala assim: pois será como um homem que, ausentando do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Esses somos nós. Recebemos, o Senhor nos comprou,
nós somos servos do Senhor, né? E Ele confiou, através do Espírito Santo, talentos a cada um de nós, né? E aqui, interessante que aqui nos fala que um recebeu 5, outro recebeu 2, e outro recebeu 1, e cada um segundo a sua capacidade, né? Cada um tinha condições de trabalhar com esses talentos que recebeu, né? Então o Senhor nunca vai nos dar algo além da nossa capacidade. Ele vai nos dar algo dentro daquilo que Ele tem, né? Aí ele prossegue falando assim, a partir do verso 16. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeou, e ajunta onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Então, irmãos, veja, o Senhor aqui nos comprou, enviou o seu Espírito e confiou talentos a nós. E um dia Ele vai voltar. E um dia Ele vai ajustar contas, né? E nós podemos ver a volta do Senhor nesse mesmo capítulo, na parábola das 10 virgens, né? Então as 10 virgens foram pessoas que creram no Senhor, entregaram a sua vida ao Senhor, confiaram no Senhor, mas 5 delas foram prudentes e 5 nércias. 5 entregaram a sua vida ao Senhor, mas viveram a sua vida de qualquer jeito, viver a sua vida nos seus próprios deleites, fazendo aquilo que era melhor para si. E 5 delas estavam aos pés do Senhor. 5 delas, como diz lá em Romanos 12, entregaram o seu corpo como sacrifício vivo, né? Então, quer dizer, negaram a si mesmo. E aqui na parábola das virgens, suas lâmpadas, né, elas estavam acesas porque havia azeite nas suas vasilhas. As vasilhas significa a nossa alma. O azeite, o Espírito Santo.
né? Então algumas estavam cheias do Espírito Santo. Algumas estavam com as suas almas, aquelas que entregaram seu corpo como sacrifício vivo, então elas puderam negar a si mesmo e ser cheia do Espírito. Agora 5 delas não. 5 delas tinham nas suas vasilhas o Espírito, mas não em abundância. E aí quando o noivo chegou, faltou. Então 5 entraram para as bodas e 5 ficaram de fora, né? E então logo após nós vemos a parábola dos talentos. E a palavra de Deus diz que o julgamento começará pela casa de Deus. Deus não vai julgar o mundo antes de julgar a sua igreja, né? Então todos nós um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo para dar conta daquilo que nós fizemos através do nosso corpo. Um dia nós estaremos, aí o Senhor vai pedir, como esses servos, né? Nós nunca vamos poder lá chegar, Senhor, foi muito difícil, Senhor, eu não consegui, né? Senhor, aquilo que o Senhor me encarregou, eu não consegui compreender, né? Aí o Senhor vai dizer, você não conseguiu compreender porque você nunca me buscou. Você não conseguiu compreender porque você não tinha prazer em orar para buscar, você não tinha comunhão com a minha palavra, porque se eu tivesse comunhão com a minha palavra, você poderia compreender o meu discernimento segundo aquilo que eu queria da sua vida. Então, irmãos, como nós não vamos ter desculpa, né? Como esse que tinha 1 talento só, ele poderia ter granjeado mais 1, mas a dificuldade dele granjear 1 talento seria igual ao que granjeou 5 talentos, porque a capacidade deles eram diferentes, né? A capacidade de um era mais, ele granjeou 5, agora aquele que recebeu 2, ele granjeou 2, mas as dificuldades foram a mesma, a dependência do Senhor é a mesma, né? É como aqui nós temos vários irmãos e irmãs com encargos diferentes. Diante de Deus, nós somos iguais, né? Temos que expressar a vida de Cristo, mas o Senhor tem dado um encargo para nós, diferentes. Um é mais, outros são menos. E todos eles precisam depender do Senhor, né? Como nós vimos lá vamos voltar em Efésios novamente. Para nós continuarmos. E o trabalho aqui em Efésios capítulo 4 nos orienta a nós verificar como é que nós estamos andando. O Senhor tem exortado a cada um de nós. Veja a sequência aí, veja o verso, a partir do verso 11 de Efésios 4. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui o Senhor deu homens, dons para a igreja, para que pudesse exortar a igreja, para que todos, para o desempenho do seu serviço. Então a igreja, nós temos o encargo que o Senhor tem dado a alguns
é para trazer admoestação a nós, para que nós possamos desempenhar aquilo que o Senhor tem, né, para cada um de nós. E veja só o verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então tem um objetivo: o Senhor centralizar a pessoa de Cristo no nosso meio, para que aqueles que chegam, e nós precisamos ter esse cuidado, que as pessoas que estão chegando, que as pessoas que o inimigo pode usar aqui no nosso meio, para nos tirar do foco, que é Cristo. Então esse cuidado que cada um de nós precisamos ter, para que nós não sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina, por aquilo que os homens querem, que é o que mais a gente vê hoje no meio religioso, pessoas querendo se aproveitarem, usando a própria palavra para trazer benefício para si, né? Então, como isso precisa ser cuidado? Olha o verso 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então esse é o objetivo de nós termos cuidado, para que o corpo bem ajustado, consolidado, possa atingir o objetivo que o Senhor quer. O Senhor quer usar a sua igreja que se reúne neste lugar, o trabalho de evangelismo em Ariquemes, né? Aí ele não vai contar com meia dúzia, com 2, 3. Ele quer a igreja toda, porque a um ele vai dar uma capacidade, a outra vai ter intercessão, o outro vai ter aquele de estar visitando, de estar conversando, aquele outro tem facilidade para fazer amizade, para trazer, para conversar, de levar Cristo. Então, irmãos, cada um de nós temos um dom que o Senhor tem dado a nós. Nós precisamos depender do Senhor, porque eu jamais posso chegar aqui e dizer: Moisés, o teu dom, o que o Senhor tem chamado você é para isso, né? É para ministrar a palavra. Um exemplo, eu jamais posso fazer. Quem vai trazer no coração do Senhor, do Moisés, é o Senhor. E nas reuniões, na reunião, por exemplo, nós temos uma reunião de compartilhar no domingo pela manhã. O Senhor vai arder o coração de Moisés, de trazer aquele texto que nós temos acostumado a ler, trazer e expressar aqui. O Senhor vai começar a testificar, e todos os outros irmãos vão testificar que realmente, e o Senhor vai trazendo, vai trazendo essas revelações, até que Moisés daqui a pouco, ele está incumbido da palavra, né? E a igreja, então, possa se colocar para ouvir, porque é do Senhor. Então isso precisa, e esse é um exemplo, mas temos muitos exemplos de oração, de visitas, de cuidado uns para com os outros, nós temos facilidade da internet hoje, as redes sociais, de estarmos comunicando um ao outro. A gente se comunica com tantas coisas, mas naquilo que o Senhor quer, muitas vezes nós deixamos para lá. Então, como nós precisamos, irmãos, que o Espírito
se revele a nós, né? O Espírito traga essas realidades para que a igreja possa ser frutífera para o Senhor, né? Quando a igreja tem a oportunidade de se reunir, ninguém deve ficar fora de se reunir. Nós precisamos ter um amor por nos reunir, porque quando o Senhor reúne a sua igreja, é porque Ele quer falar, né? É porque Ele quer falar. Então, irmãos, como eu falei, nós temos muitos irmãos fracos e desanimados, né? Uma pessoa desanimada, ela não tem prazer em se reunir, né? Por isso que precisa, aqueles que o Senhor tem dado graça de ir lá e colocar o ombro, irmão, vamos, né? Vamos avançar, vamos buscar o Senhor, vamos nos reunir, né? Vamos avançar. Então, precisamos auxiliar esses irmãos. Nós precisamos. Então, por isso que cada um de nós precisamos exercer os talentos que o Senhor tem dado a nós, né? Seja nas visitas, né? Nós temos aí alguns irmãos que ficam 2 cultos sem vir, e nós não temos ninguém que se preocupa em muitas vezes ligar: ô irmão, o que aconteceu? Às vezes a pessoa está doente, né? E a igreja não fica sabendo. Então, como nós precisamos se cada um exercer a função que o Senhor tem, é simples. Às vezes é simples. Às vezes é uma função que o Senhor tem para você vir arrumar os bancos aqui na comunidade. Abrir o portão. Aquele que depende do Senhor, ele tem que depender do Senhor tanto quanto a pessoa que está incumbida de abrir a palavra aqui na frente e falar, porque ele vai vir em espírito, ele vai abrir aquele portão: Senhor, tem passado tanta gente aqui, Senhor, tem passado tanta gente que necessita do Senhor. Senhor, por misericórdia, traga essas vidas. Intercessão, está ali fazendo uma dada dependência do Senhor. Então são coisas simples, mas que na dependência do Senhor vai surtir efeito. O Senhor vai trabalhar, é o Senhor quem trabalha. Nós simplesmente somos canais do fluir do Senhor, né? Quando nós estamos na nossa casa, qual é a comunhão que nós temos com o Senhor? Qual a comunhão que nós temos com a palavra? Nós vimos no domingo passado, os irmãos podem ver depois, Esdras capítulo 7, o verso 10. Por que Esdras foi tão usado pelo Senhor? Porque lá diz assim que Esdras dispôs ao coração, o seu coração, para buscar a lei de Deus, para obedecer ao Senhor e para ensinar as pessoas aquilo que ele tinha aprendido do Senhor. Então, quando há essa posição nossa, né, o Senhor faz o resto, mas ele precisa de um coração disponível. Ah, mas eu não tenho força, mas eu não tenho. Aí o Senhor diz assim: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Vamos dar um exemplo aqui. O Senhor é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Sua palavra diz, né? Nós muitas vezes oramos ao Senhor. Vamos botar um exemplo aqui. Eu gosto de ver novela. Eu estou lá sentado na frente da televisão vendo a novela. Aí eu estou lá muitas vezes olhando, mas dizendo assim: Senhor, tira do meu coração essa novela. Senhor,
tira. Eu vou ficar o resto da vida pedindo para o Senhor, Senhor, tira do meu coração. O Senhor diz, e o Senhor lá do outro lado diz assim, ó, levanta e desliga. Levanta e desliga. Vê que o primeiro passo tem que ser o nosso. A partir do momento que eu levantar e for lá e desligar, o que eu estou fazendo? Eu estou negando o meu desejo. Eu estou tomando a cruz, porque aquilo lá é um desejo meu. Mas aquele levantar, ir lá e desligar, daqui a pouco o Senhor vai dar refrigério no meu coração. Daí outro dia eu vou lá ligar, o Espírito vai dizer, mas para que você vai ligar? Aí, daqui a pouco eu já nem vou ligar mais, porque aquilo o Senhor tirou. O Senhor é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então, irmãos, precisamos buscar a mente do Senhor, dispor o nosso coração. Primeiro ponto é dispor o nosso coração, para que o Senhor então possa fazer em nós. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, nessa noite, por esses dias que o Senhor tem exortado a cada um de nós a vivermos de conformidade com a tua verdade, com a tua bondade, Senhor, que cremos que a tua palavra ela não voltará para ti vazia, ela fará aquilo que te apraz, e a tua palavra ela é viva e ela é eficaz, ela é quem penetra nos nossos corações, ela é quem divide espírito de alma. Senhor, por isso nós rogamos ao Espírito Santo que encontre caminho nos nossos corações e através da sua palavra o Senhor leve-nos a uma obediência ao Senhor. Ajuda, Senhor, cada um de nós a viver a nossa vida, a ver como nós estamos andando naquilo que o Senhor tem chamado a cada um de nós. Senhor, que nós em arrependimento nós possamos clamar ao Senhor e então ser trabalhado por Ti para a edificação do Teu corpo, Senhor. Ajuda cada um de nós, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, também nós queremos colocar diante do Senhor aquele acidente que teve ali em Manaus, Paulo Henrique, que bateu naquelas duas crianças. Estávamos vendo o vídeo, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pelo Senhor ter preservado a vida daquelas duas crianças que foram arremessadas tão longe. Senhor, aquela câmera pegou aquele acidente e ali a gente pode ver a tua mão. Agora aquelas duas crianças, Senhor, elas estão na UTI. Colocamos diante de Ti a vida dos familiares, a vida daquela mãe que viu aquele acidente junto ali, Senhor. Queremos Te louvar porque o Senhor livrou a vida dela e da outra criança que estava junto com ela, Senhor. Mas nós queremos colocar a vida dessa mãe, desses familiares diante do Senhor. Que nessa dor, nessa dificuldade, o Senhor encontre caminho naqueles corações e leve eles a um arrependimento, a um estar junto com o Senhor. Cremos plenamente que o Senhor é soberano na sua vontade. Se o Senhor quer levar aquelas duas crianças, mas se o Senhor permitir que elas fiquem, que não tenha nenhuma sequela na vida delas, elas possam crescer na saúde, na estatura, e que elas possam crescer conhecendo o Senhor. Ajude, Senhor, por misericórdia. Também aquele motorista queremos colocar diante do Senhor, é um servo do Senhor, tem andado como foi falado, Senhor, tem andado meio displicente,
as suas vontades têm se prevalecido, Senhor. Por isso nós queremos colocar diante de Ti a vida dele, dos familiares dele. Senhor, que isso sirva, que ele possa refletir sobre a sua vida. O que ele está fazendo com a sua vida. O que ele está buscando, Senhor. Se não tiver de conformidade com o querer do Senhor, ordena a vida dele, Senhor, para que ele possa se voltar ao Senhor e então buscar a Tua mente, a Tua vontade, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles irmãos, dê graça aos irmãos ali de Manaus, de estarem junto com essa família, de estarem sofrendo junto com eles e que eles possam ter a graça de ministrar a Tua palavra a tantos quantos o Senhor tem ali, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda nós também nessa semana, guarda as nossas vidas, leva cada um de nós a um testemunho adequado, naquilo que nós estamos fazendo fora do Teu propósito. Traga-nos, Senhor, e leva-nos cada um a um arrependimento para a glória do Senhor. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te adoramos, Senhor. Amém.